Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou Rodrigo Farias e hoje vamos falar de um dos assuntos mais agradáveis da vida, livros. Mais especificamente, neste episódio, estamos abrindo uma série sobre livros com assuntos de interesse para o público espírita ou simpatizante. E para começar com o pé direito, convidamos um velho conhecido nosso, meu caríssimo Márcio Salles Saraiva. Para quem não lembra, o Márcio é cientista social, escritor e dirige o CEP, Centro Espírita Herculano Pires. E já esteve aqui no podcast nos episódios 53, sobre o Espiritismo Progressista, e o 57, sobre o Centro Espírita segundo Herculano Pires. Agora, porém, o assunto é o livro que o Márcio está lançando pela editora Comênios, que se chama O Espiritismo Hoje, Breve Introdução. Com apenas 160 páginas e 12 capítulos, o livro não é aquele tipo de introdução tradicional ao espiritismo, do tipo que apenas parafraseia e resume as obras mais canônicas da doutrina. Ele vai além. E ninguém melhor para nos falar de como ele faz isso do que o autor. Márcio, seja novamente bem-vindo ao Horizonte Espírita. Obrigado, querido, pelo convite. E mais uma vez eu compareço aqui a esse espaço de debate com muito prazer e com muita alegria. Você já é o recordista de convites. Então, Isso é muito provavelmente bom. vai superar o próprio recorde no futuro. Então, vamos lá. Como já é a terceira vez, eu vou pular a parte, digamos assim, autobiográfica com que a gente costuma Posso pedir começar. música no Fantástico? Pode. Pode pedindo qual é a música também, sem problema nenhum. Quem tem menos de 35 anos não vai pegar essa. Não, É, não vai. é a idade, gente, é a idade. O espiritismo é um movimento largamente de pessoas de meia idade e idosos. Então, se você é um dos poucos jovens nos ouvindo, mil perdões, você vai ter que procurar referência no Google. É, Então, a gente vai pular a parte autobiográfica. Vocês podem ir lá nos episódios anteriores que o Márcio esteve, porque a conversa hoje provavelmente vai render. Então, eu vou entrar direto no tema, né? Márcio, por que você achou necessário escrever mais uma introdução ao Espiritismo? E de que tipo de introdução é essa que você acaba de lançar? O que ela tem assim de especial? Bom, essa introdução surge porque boa parte das introduções que eu li eram chatas e estavam completamente defasadas para o século XXI. É, eu sei que é ruim ser tão sincero assim, né? Eu sei que isso pode me render críticas, queixas, etc. Eu sei que alguém poderá me achar arrogante, Eu mas concordo com a sinceramente, crítica. Acho que é é, válido. então junte-se a mim. Sinceramente, a maioria das introduções, e eu sou um leitor compulsivo, né? Eram introduções que estavam completamente defasadas, né? Completamente fora do debate teológico, filosófico, científico que a gente já acumulou aqui na primeira banda do século XXI. E aí, por conta disso, eu fui num período que eu estava muito angustiado, época da pandemia, no primeiro Natal meu, no período da pandemia, e estava muito aborrecido com o fato de que parte do nosso movimento espírita tinha dado apoio a um candidato que me desagradava profundamente, vinculado a setores conservadores com os quais eu não tenho acordo. E tudo isso me levou a começar a escrever. Foi no dia 25, o primeiro texto foi dia 25 de dezembro, Natal de manhã, eu sentei para começar a escrever o capítulo 1, né? Mas pensando no Facebook, uma coisa totalmente descompromissada, sem nenhuma preocupação com nota de rodapé, qualquer coisa assim. Eu queria na verdade, desabafar, eu queria dialogar com as pessoas, né? E eu queria falar do espiritismo de uma maneira que eu considerasse uma maneira atualizada, sabe? Falar de espiritismo com a linguagem de um cara do século XXI num país periférico como o Brasil. Pô. Esse era o meu. Foi isso que me levou a começar a escrever. E aí surgiu o capítulo 1,
primeiro capítulo, que foi essa primeira postagem que eu fiz no Natal de 2020, e teve uma reação legal. O título dela é Allan Kardec e a origem do Espiritismo. É uma coisa bem básica, né? E teve uma reação boa. Algumas pessoas elogiaram, falaram, poxa, que legal e tal. E aquilo me empolgou a continuar. E foi aí que eu continuei a escrever e acabou virando uma série de 10 textos para o Facebook. E depois de um tempo surgiu a ideia de transformar esses textos num livro, né? E tive o apoio da Dora Encontre, do Maurício, do pessoal da editora Comênios, que abraçou essa ideia, e aí eu me debrucei novamente nesses textos, atualizei alguns dados, né? Refiz essa trajetória para poder lançar esse livro e agreguei mais 2 ensaios ao final, que é um sobre a relação do espiritismo com o ceticismo e um outro sobre os 10 princípios fundamentais sobre o fundamentalismo espírita no Brasil. Esses 2 ensaios eu agreguei ao texto. Mas, de fato, o pontapé da questão, eu diria para você, Rodrigo, que foi perceber que faltava uma introdução mais arejada e mais vinculada ao debate do século XXI. Eu, por exemplo, eu gosto demais, né, do livro que é O Espiritismo, de Allan Kardec, né? E esse livro até hoje me inspira muito, o que é o Espiritismo. Eu sou de uma época, nos anos 80, que quando a gente aparecia para visitar uma casa espírita, a gente ganhava de presente o que é Espiritismo, uma dedicatória do centro. E eu tive vários o que é Espiritismo, porque como eu visitei várias casas espíritas, vez por outra eu ganhava aquele pequenininho que é Espiritismo, uma dedicatória, né? A primeira visita, obrigado pela sua visita, volte sempre, alguma coisa assim, né? Porque na época era valorizado um livro introdutório e era usado o próprio Kardec, que por sinal eu considero uma introdução excelente. Mas é que muita gente hoje não tem um repertório para poder ler essa introdução de Kardec, né? Foi uma introdução feita no século XIX, meados do século XIX, e traz algumas referências que alguns já não compreendem exatamente do que ele está falando, porque também não entendem qual era o debate no século XIX. Aquela questão, por exemplo, de Allan Kardec e o padre, né? Se você não tiver alguma noção do que estava acontecendo com o catolicismo romano no século XIX, especialmente o catolicismo romano francês, você não vai entender direito. Qual é o parangolé? Por que Allan Kardec está debatendo espiritismo com um padre, né? E aí você pode acabar projetando questões do catolicismo atual nesse debate, que é um debate muito rico, mas que eu diria que não tem quase nada a ver com o catolicismo de hoje em dia. Quase nada a ver. Por isso a ideia de fazer uma nova introdução, né, que pudesse ter poucas páginas, que não fosse aquele livro calhamaço, aquele livro que fica em pé sozinho, né, e que pudesse ter notas de rodapé, notas explicativas, e que não fosse uma introdução fechada numa concepção, numa perspectiva, né? Esse era um outro ponto também de preocupação minha. Como é que a gente faz uma introdução ao espiritismo sem cair naquela esparrela de que a minha introdução ao espiritismo é a verdadeira introdução? Essa arrogância metafísica, né, que a filosofia do século XX foi abandonando, né, essa arrogância metafísica era algo que eu não queria cair, entendeu, Rodrigo? Eu queria fazer uma introdução que pudesse ser uma introdução ao espiritismo de uma maneira plural, onde pessoas que curtem Rustang pudessem ler de boa. O cara que curte Ramatiz, ele pode ler essa introdução de boa. O cara que curte movimento de amor ao próximo, Frei Luiz,
né, outros espiritismos no plural, porque é assim que eu trato, né, espiritismo no plural, que eles pudessem ler essa introdução e dialogar de uma maneira respeitosa, fraterna, entendeu? Esse, pelo menos, foi meu espírito, foi a minha inspiração. Se eu conseguir isso ou não, é outra história, né? Mas, assim, foi isso que me incentivou. Os leitores vão ter a chance de avaliar, né? Embora eu consiga imaginar aqui já de cara, dentre todos esses ismos que você citou, um ou outro que talvez vai reclamar, mas o espiritismo é um só, sempre o deles, né? Que é no episódio anterior sobre o espiritismo mais crítico, eu levanto um pouco essa bola do pluralismo, né? O que que significa aceitar a realidade do pluralismo? Enfim. Bom, então foi uma. Se eu estou entendendo bem, eu já estou passando por cima da segunda pergunta, que você já meio que antecipou. A ideia de, em vez de ficar contando de novo a história das mesas, né, das irmãs Baudin, etc., que você optou por fazer uma abordagem mais de como o espiritismo se conecta com o que se pensava naquela época, no século XIX, é isso? Você Sim, fez uma sim, opção mais foi panorâmica, né? proposital. Foi proposital. Eu fiz uma opção mais panorâmica e, tecnicamente, talvez poderia se dizer mais historicista, se é que a gente poderia usar esse conceito acadêmico do historicismo, né? E, nesse sentido, eu privilegiei, dentro dessa concepção historicista, também algo do debate filosófico e das múltiplas conexões do pensamento kardeciano com outras formas de pensamento, né? E ao fazer isso, de maneira proposital, eu ignorei alguns debates, porque a gente já está cansado daqueles manuais de introdutórios de espiritismo que começa lá falando em Mesmer, e aí depois, né, as mesas girantes e bababá. Claro que eu toco rapidamente nisso, eu falo das mesas girantes, né, e volto a isso no capítulo sobre ciência espírita, mas eu decidi não gastar tinta naquilo que já tem de montão por aí. Você já tem livro de montão sobre isso. Eu quero, pelo menos esse foi o meu desejo, né, de construir uma introdução ao espiritismo numa linguagem contemporânea, com os pés no chão do século XXI, com uma abordagem historicista, crítica, e que pudesse trazer luz em questões que talvez ninguém fale, ou que poucos falem, né? Eu acho que isso poderia dar um frescor ao livro, porque senão, sinceramente, Rodrigo, não teria nenhum sentido lançar um livro de introdução. Para que lançar mais um livro de introdução ao espiritismo? Já tem uma pancada no mercado, né? Ou esse livro traz algo de interessante e diferente, ou é melhor ficar calado, cuidar da vida e terminar o doutorado, que é o que eu tenho que fazer e ainda não fiz, né? Seu orientador ou orientadora pode te dar um puxão de orelha. Você fica escrevendo livros de introdução ao espiritismo em vez de escrever a tese. Certamente, certamente. Já tomei puxão de orelha por causa disso. Foi você não terminou porque você está escrevendo introdução ao espiritismo, né? Que não é o objeto da tua tese. Mas eu vou chegar lá. Esse ano eu termino. Se serve de consolo, eu acho que você fez bem isso. Tem sim um diferencial no texto, e isso é nítido. Isso é nítido. Ah, que bom, cara, que bom. É, Isso me traz um alívio, e porque para quem. o medo era dizer mais do mesmo, entendeu? E aí, pô, aí perde a graça. Só por uma parêntese, quem tiver curiosidade pelo, digamos assim, o beabá original da coisa, pode começar, por exemplo, já que falou ali, o Márcio falou do que é o espiritismo, mas tem muita coisa interessante no Obras Póstumas, né? As lembranças de É. Kardec, da perspectiva dele. Então, para quem quer uma Aliás, narrativa mais tradicional. eu cito obras póstumas, eu cito o que é o Espiritismo, e eu cito um outro livrinho que me marcou muito a adolescência, O Espiritismo em sua mais simples expressão, Allan Kardec, né? Inclusive, eu uso o Espiritismo em sua mais simples expressão em diversos momentos desse livro, né? Eu me inspiro ali para fazer uma nova introdução no século XXI. É uma boa ideia, é um livro meio esquecido, né? Sim, Bom, então, entrando já no livro e
se dando uma acelerada, né? Quando você fala, se não me engano, no capítulo 3, né, os princípios básicos do Espiritismo, você cita nas notas de rodapé, por exemplo, né, o teólogo luterano, nosso velho amigo Paul Tiller. Eu nunca sei se é Uhum, Tillich ou Tiller, né? Os fonemas do alemão sempre me deixam perplexo. E uhum. o Luiz Signatz, que esteve aqui no podcast, né, no episódio 66, o último do ano passado. E aí a pergunta é, como é que você acha que o pensamento kardeciano ele se sai da perspectiva da teologia cristã, né, com o qual ele acaba se conectando? Essa coisa do espiritismo cristão ainda é muito forte no movimento espírita. E do pensamento social do século XX, sendo você mesmo um cientista social, né? Ou seja, você é da área. Você acha que o espiritismo ele ainda pode ser considerado relevante no século XXI? Para que o espiritismo possa ter um papel relevante no século XXI, ele precisa se reformar nas suas bases. Ele precisa refazer o seu discurso para o mundo. Ele precisa buscar novos diálogos no campo da ciência, no campo da filosofia. Isso, não é, isso que eu estou dizendo não é só para o espiritismo, isso vale para qualquer campo. Você pega, por exemplo, a Igreja Católica, que tem uma ortodoxia pesada de séculos e séculos, com todo o peso da tradição católica, é fácil perceber o quanto a liderança do Papa Francisco vem trazendo uma nova discursividade. Por uma questão óbvia, não dá para a Igreja Católica repetir no século XXI um discurso do século XIX. Isso não tem como. A história anda, o mundo muda, as ideias são outras. E é claro que a Igreja Católica está atenta aos Einstein, ao espírito do tempo. Não por acaso, o Papa Francisco vai assinar uma nova encíclica, que é a Laudato Si, que é uma encíclica extremamente avançada do ponto de vista político, socioeconômico, ecológico, uma encíclica fundamental. E isso nós estamos falando de uma instituição milenar, de uma instituição pesada, uma instituição lenta, que você tem uma hierarquia muito enrijecida e de difícil mudança. Agora, olhemos para o Espiritismo. O Espiritismo, se chegasse alguém do século XIX que morou em Paris, perto de Allan Kardec, né, e de repente fosse transportado, né, numa máquina do tempo e caísse no centro espírita aqui no Brasil, ia ficar espantado ao perceber que tem palestras que repetem as concepções da Gênese de Allan Kardec do século XIX. Concepções, Rodrigo, que hoje qualquer estudante de astronomia no primeiro período sabe que estão absolutamente ultrapassadas. Absolutamente ultrapassadas. E isso ainda é tema de palestra em muitas casas espíritas. A culpa é de Allan Kardec? Claro que não. Allan Kardec era um iluminista, era um cara aberto para o diálogo com a ciência, com a filosofia. Kardec tinha clareza de que, naqueles pontos que o desenvolvimento da ciência e da filosofia pudesse provar que o espiritismo estaria em erro, caberia ao espiritismo reformar-se e caminhar em diálogo com a ciência e com a filosofia do seu tempo. Quer dizer, essa era a concepção na raiz progressista de Allan Kardec. E aqui eu estou falando progressista não de esquerda ou direita, estou falando progressista no sentido clássico, né? Kardec, como iluminista, era um entusiasta do progresso, da ideia de progresso, que está lá na sociologia evolucionista de Spencer, que vai influenciar muito também esse entusiasmo em relação ao progresso. Então, Kardec tem esse entusiasmo, algo que uma parcela do movimento espírita brasileiro parece que perdeu e acabou transformando o texto kardeciano numa espécie de escritura sagrada, onde cabe às novas gerações não pensar, mas simplesmente citar
reproduzir. Mais ou menos como um conservador faz, um conservador cristão faz em relação à Bíblia. O conservador cristão ele não pensa, ele simplesmente fala, isso deve ser feito. Por quê? Porque no livro de Miqueias, capítulo 4, verso 15, diz assim o Senhor. Acabou. Você colocou a citação e a citação prova o que você está mandando fazer, fechou. Não há argumento, não há o que pensar. Isso estou falando, claro, de cristãos conservadores, não estou falando de um Paul Tillich, né? Que era um protestante alemão no século XX, maravilhoso, interessantíssimo, um teólogo assim dos mais lúcidos do século XX. E, pasme você, cara, o espiritismo que nasce com todo esse entusiasmo iluminista, com progresso, com diálogo com a ciência, com a filosofia, ele acaba se transformando numa estrutura fechada, reacionária, né, que só quer de Kardec as citações, só cita. Cita, e o texto de Kardec vira uma escritura sagrada para legitimar minhas posições hoje. Então eu penso assim, ajo assim, por quê? Diz Kardec, questão número tal, né? Então todos nós devemos segui-lo. Cadê a crítica? Cadê a reflexão? Cadê o diálogo com a contemporaneidade? Cadê a atitude racionalista que Kardec teve no século XIX? Allan Kardec teve uma atitude muito crítica em relação à contribuição dos espíritos. Ele revisava todas as mensagens, ele escolhia as melhores, ele cortava algumas, ele refazia outras, né? Allan Kardec não era uma figura passiva, ele não era um mero secretário-geral de espíritos, mas ele tinha um diálogo altivo, com independência, com soberania. E, infelizmente, uma parcela do movimento espírita brasileiro perdeu isso. Perdeu, digamos assim, esse espírito crítico kardeciano, e se transformou numa massa bovina, num rebanho, né, que reproduz, sem pensar. E o tempo inteiro preocupado com data limite, com o planeta chupão, com o mundo de regeneração. Não há preocupação com a miséria, preocupação com o racismo, com a homofobia, com desemprego. Não. Isso são coisas miúdas, coisas desse mundo, esse mundo cruel de provas e expiações. Boa parte do movimento espírita está preocupado com além do aquém de onde vêm os mortos, né? Está preocupado com o transcendente. Vive nesse mundo, mas olhando para ver se consegue ali, pagando as suaves prestações, um terreninho em nosso lar. Se for na periferia de nosso lar, já está de bom tamanho. Quer dizer, essa redução do espiritismo, feita por uma parte do setor espírita, ela é um desserviço a tudo aquilo que Kardec nos deixou como herança crítica na segunda metade do século XIX. Eu lembro que a Dora encontra e gosta sempre de citar, né, a dissertação de mestrado da mãe dela, que era sobre o pensamento social espírita. Né, e aí, às vezes, lendo coisas do século XIX, né, evangelho social, entre outras, catolicismo liberal, eu fico pensando, cara, sabe, a gente chegou super atrasado em algumas coisas. Quer dizer, não é que a gente chegou atrasado, acho que teve um intervalo aí, um período, mas a gente teve uma espécie de aspas, muitas aspas, meus colegas de história Nilson falando disso, teve uma idade das trevas aí, digamos assim, em que se parou de pensar por esse tempo. Houve um período, Rodrigo, eu concordo contigo, de desconexão com o que estava sendo produzido. Por exemplo, eu lembro que não faz muito tempo eu fui visitar uma casa espírita e um palestrante baseado em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fazia um ataque visceral ao catolicismo e ao protestantismo. Veja, eu posso fazer críticas à teologia católica, à teologia protestante, e, em geral, eu faço, né? Mas há que se ter muito cuidado, Rodrigo. Por quê? A crítica que Allan Kardec fez a teologia católica e protestante do século XIX não tem mais respaldo na realidade do século XXI.
Porque a teologia protestante ela avançou muito, muito. Em algumas questões avançou muito mais do que o espiritismo. A teologia católica nem se fala. Especialmente a teologia católica pós-Concílio Vaticano II. Você teve avanços teológicos fantásticos. Então o espírita ele fica com um discurso fora do tempo. Ele fica falando mal de um catolicismo, de um protestantismo que já não é mais. Eu vou dar só um exemplo. Quem disse que o catolicismo e o protestantismo é unânime na defesa da condenação ao inferno? Só espírita acredita nisso, gente. Porque você pega lá Paul Tillich, você pega lá teólogos católicos os mais variados, um deles que eu gosto muito, André Torres Queiruga, né? E tem uma concepção absolutamente crítica em relação ao inferno. Aliás, eu vou pegar um conservador, João Paulo II. Ninguém vai chamá-lo de esquerdista. João Paulo II disse claramente na encíclica: céu e inferno é uma questão interna. Não há céu e inferno. É aquela ideia de comunhão com Deus ou afastamento de Deus, não é isso? Comunhão com Deus ou afastamento de Deus é algo que se dá a partir de um campo interno, de um emboscamento com a vida ou com a morte. Não é uma questão de lugar. Isso já na teologia de João Paulo II, com o auxílio do Ratzinger, que sempre foi um teólogo brilhante, ainda que conservador, né? Mas um teólogo brilhante. Então veja você, mas infelizmente, como boa parte desse setor do espiritismo não se atualizou, ele acaba pegando Kardec do século XIX, que por sinal Kardec nunca aconselhou fazer isso com ele, né? Kardec nunca deixou escrito: olha gente, pegue os meus textos aqui agora, do século onde eu estou, e reproduza durante os séculos seguintes. Repete a mesma coisa. Kardec nunca aconselhou isso, né? Portanto, assim, eu retiro Kardec do banco dos réus. Ele não é culpado por essa bobagem que fazem com o pensamento dele. Mas, infelizmente, uma parte do movimento faz isso. Você pega lá um pensamento isolado de Kardec, uma reflexão que ele faz sobre uma questão do século XIX, francês, especialmente francês, né? E aí a pessoa traz para o Brasil e faz essa reflexão. Eu já vi gente fazendo palestra sobre o Auto de Fé de Barcelona, insinuando que a Igreja Católica até hoje continua queimando os inimigos. Quer dizer, isso é de uma desatualização total. É preciso dar um Google e perceba que o mundo mudou. Nós já não vivemos mais a época do Auto de Fé de Barcelona. Aliás, o Auto de Fé de Barcelona foi já o último suspiro de algo que já estava praticamente extinto. Somente países ultra-reacionários, como a Espanha do século XIX e depois a Espanha de Franco, do general Franco, somente países ultra-reacionários ainda tinham algum resquício de Santa Inquisição, né? Enfim, eu acho que a gente precisa dialogar com o século XXI, né? A Dora Encontre, há pouco tempo, ela lançou um livro chamado Allan Kardec para o século XXI, né? E esse livro, eu acho que ele tem essa bandeira, né? Allan Kardec para o século XXI. Nós precisamos, de fato, trazer o debate para o século XXI. E, nesse sentido, o espiritismo kardeciano ele permanecerá relevante se nós conseguirmos fazer dele algo relevante para o século XXI. Isso vai exigir da gente um pouco mais de trato crítico com o material kardeciano. Não dá para simplesmente reproduzir como se fosse uma Bíblia antiga, né? A gente precisa, de fato, estar aberto para o debate que tem hoje. Já que a gente está falando de religião, né, é um assunto que me é caro, porque eu aprendi com você que teologia, ter noções de teologia ajuda a gente a entender muita coisa no espiritismo e evitar certas armadilhas dos debates entre espíritas, né? Eu constatei isso várias vezes na prática.
como um espírita que ouve o BTcast lá do Rodrigo Bibo, né, que é muito bom de teologia protestante, eu recomendo para Ele é todo bom, mundo. ele é bom. Eles são divertidos, meio conservadores em termos de teologia no geral, Sim, sim, mas mas tem contribuição conservadores sinceros, interessante. tem conteúdos ótimos, eu sou fã deles ali. Mas já que a gente está falando disso, tem duas coisas no seu capítulo sobre religião que me chamaram a atenção, né? Mas eu vou começar pela última que eu tinha anotado aqui, mas eu vou inverter. A gente sabe que hoje em dia é lugar comum para quem se importa um pouco de história do espiritismo, que o espiritismo no Brasil ele sofreu influências culturais, do catolicismo que se praticava aqui. Até aprendi com você a expressão catolicismo popular. Para além do Uhum. catolicismo das encíclicas, tem aquele catolicismo raiz que é o que as pessoas Sim, conhecem, sim. né? Então eu É o que o até povo faz na prática, né? Beija é, imagem, né? Acende isso, 80 velas, enfim. isso. Entre a encíclica do João Paulo e o que a dona Cotinha da esquina vai acreditar, tem uma distância, né? Enorme. Então, assim, a desatualização não é só dos espíritas. Eu tenho que admitir que muitos E católicos e protestantes também ainda estão pensando em categorias do século XVI. Mas e aí? E aqui no Brasil, então, um exemplo dessa influência, né, para quem ainda tem alguma dúvida, é ver a quantidade de gente em centro espírita que fala em Maria Santíssima, o xodó que a gente tem por Francisco de Assis, mas foi a reencarnação, né, aquela coisa toda, de João. E então tem esse espiritismo cristão que assim é o mais comum, especialmente imagino, quando a gente vai para o interior, se torna mais comum ainda, né, que tem essa influência católica forte. Mas a gente está vivendo, por exemplo, aí eu vou assim, fazer uma sacanagem com você, perdão do termo, né? Eu vou te trollar um pouco, te pedir um exercício de futurologia. Se boa. fala, se fala muito que o catolicismo está em declínio no Brasil. As igrejas evangélicas se multiplicam e estão cheias de ex-católicos, né? Como é que você acha que o espiritismo vai sofrer algum influxo protestante ou a gente já se vacinou contra isso? Será que daqui a 100 anos, num país de predomínio evangélico, a cara do espiritismo também vai mudar em função disso? Ou será que, de repente, a gente que vai estar exportando alguma coisa para ele, já que, pelo visto, mediunidade está correndo à torta direita dentro das igrejas, embora não com esse nome, né? O que você pensa Com o assim? nome de dom de profecia, né? É, O que a gente chama de mediunidades, os pentecostais, né? O pentecostais chama de dom de profecia, né? A atualidade do dom de profecia, né? Da comunicação do Espírito, no caso, o Espírito Santo de Deus, com nós aqui, os mortais, né? Eu penso que, pelo andar da carruagem, né, pelos dados do IBGE, das pesquisas que nós temos hoje na área de sociologia, de antropologia, mesmo de história, né, eu faço duas apostas. Uma primeira aposta que o espiritismo do futuro será muitíssimo evangélico, né? No sentido de uma convivência com evangélicos que irá reforçar bases bíblicas e diálogos com o Novo Testamento. Então, eu aposto que uma parte do espiritismo brasileiro vai se colar mais à tradição evangélica. E hoje você já vê isso, eu já vejo muito espírita que, com seu celular ouvindo música, ouve música gospel, ouve rádio evangélica, né? Está ouvindo canções do Sara Nossa Terra, está ouvindo o Conjunto Novo Som, né? Então, isso já está acontecendo, né? Você tem cada vez mais um estreitamento de uma parte do espiritismo brasileiro com esses setores mais conservadores dos evangélicos. E penso que isso se dá principalmente por uma certa afinidade de agenda moral. Em geral, esses espíritas são espíritas que defendem uma concepção tradicional de família, heterossexual, né? Uma tradição patriarcal em relação ao gênero, né? Tem um certo horror ao que eles consideram, entre aspas, esquerdismo, né? Ou alguns chegam a falar do perigo do comunismo, né? Então você tem um campo conservador espírita que tende
a dialogar mais e a estreitar mais as relações no sentido evangélico. E vale dizer o seguinte, que durante décadas o espiritismo, tal como a FEB sempre o defendeu, era claramente identificado como espiritismo evangélico. Se você consulta a revista Reformador, você vai lá ver. São inúmeras passagens. Aliás, se você não quiser ir na revista Reformador, você pode pegar as obras de Chico Xavier. São várias mensagens de Emmanuel falando de espiritismo evangélico, como sendo o autêntico espiritismo, o verdadeiro espiritismo. Essa expressão espiritismo evangélico, ela vai empolgar um setor importante em São Paulo, do comandante Edgar Armon, na antiga FESP, que vai redundar na fundação da Aliança Espírita Evangélica. Então veja você que, quando eu falo que uma parte do espiritismo tende a se conectar cada vez mais com essa nova tradição evangélica brasileira, eu estou apontando que isso já estava no DNA desse setor. Percebe? Essa ideia de um espiritismo evangélico já está, de um espiritismo cristão já está no DNA desse setor mais conservador. Por outro lado, e aí eu falei em duas apostas, né? A minha outra aposta é que, na contramão disso, surgirá um espiritismo mais feminino, mais ativista, mais ligado aos movimentos negros, aos movimentos de defesa dos direitos humanos, né? Mais conectado com uma certa juventude universitária, um espiritismo mais heterodoxo, no sentido de que ele vai dialogar com tradições, com outras tradições, ele vai ler algo do budismo, ele vai ler algo do hinduísmo, ele vai estar ligado nas pesquisas de TVP, né? Ele vai estar mais ou menos conectado nesses universos outros, né? Esse espiritismo, que eu poderia dizer um espiritismo heterodoxo e pós-kardeciano, porque espiritismo de libertação New Age, é isso? Exatamente. Esse espiritismo outro, ele não vai estar muito preocupado em frequentar centro espírita, ele vai achar que isso é coisa de gente velha, entendeu? Perda de tempo. Ele vai estar mais conectado no YouTube, no TikTok, nos encontrões no meio da natureza, né? Em congressos, em outras formas de articulação de presença, que não necessariamente dentro de uma casa espírita nos moldes tradicionais, né? E esse espiritismo outro, que eu estou chamando de heterodoxo e pós-kardeciano, ele não terá como referência Kardec. Kardec, sim, vai continuar sendo algo importante, um marco importante, mas ele vai trabalhar citações da filosofia, da teologia, né? Ele vai citar Yogananda, Osho, enfim, ele não vai ter essa relação de fidelidade em relação à obra kardeciana do século XIX. Então, me parece que essas são as minhas duas apostas, nesses dois campos. Parece que é o campo que mais vai crescer no espiritismo brasileiro. E aí, no meio desses dois campos, você terá certamente aquele setor pequeno, ortodoxo, tradicional, né, que vai estar se referenciando em Allan Kardec, que vai estar preocupado em lançar livros sobre introdução ao espiritismo, né? Você vai ter esse setor, mas vai ser uma Kombi, né? Aquela galera, um setor pequeno, né, que ainda vai manter uma certa vinculação a tradições kardecianas. Posso estar sendo pessimista, né? A Dora Encontro falou que a minha aposta de futuro, a minha sociologia do futuro do espiritismo era um pouco pessimista na concepção dela. Talvez seja, mas é o que me parece mais razoável pensar, né? Especialmente se a gente levar em consideração que, do ponto de vista demográfico, quais são os setores que mais crescem na população brasileira. E a gente vai ver que há um choque entre os setores que mais crescem e o que é o espiritismo hoje. Esse espiritismo de centro espírita que eu estou falando, né? Por exemplo,
a população, uma das populações que a gente pouco vê na casa espírita é justamente o setor de juventude. Ou Isso é um problema eu sou do ponto de testemunha disso. vista, isso é um problema do ponto de vista da, do ponto de vista transgeracional, né? De como é que você vai transmitir esse patrimônio se você não tem jovens? Tem centros espíritas aí que estão a um passo de serem fechados. Outros já fecharam as portas, porque não tem ninguém. Você vai à reunião em muitas casas espíritas, você entra, é meia dúzia de pessoas, a maioria acima de 50. E eu tenho 51 anos de idade, eu sei o que é isso, entendeu? Mas a maioria é gente minha, é da minha idade para cima. Eu E tenho a é mesma cinco, impressão. seis pessoas, tá entendendo? Ora, a gente vai partir, velho. A gente vai morrer, vamos desencarnar. Então, assim, quem é que vai ficar? Quem vai comandar a casa espírita? É, Né? Você é não isso está mesmo. tendo uma geração, você não está preparando uma geração que irá substituir. Mas essa geração, na verdade, ela está sendo desenvolvida fora da casa espírita, extramuros, fora da institucionalidade do movimento espírita. Isso é responsabilidade de quem? A meu ver, isso é fruto do próprio movimento espírita. Quer dizer, a institucionalidade espírita se fechou para o processo de renovação, para a chegada dos mais jovens, né? Manteve aquela coisa estranha, velha, carcomida, aquele culto ao sofrimento, à morte, à dor. É uma religião quase de necromancia, sabe? Uma coisa esquisitérrima. O jovem olha para aquilo ali e fala: tô fora. Ele prefere um terreiro de umbanda, muito mais divertido, muito mais alegre, com música, com dança, com ativismo, com preto velho que manda na cara logo as questões que você precisa ouvir e saber. Enquanto que na casa espírita, a pessoa está há 10 anos na casa espírita, nunca viu um espírito, nunca viu um médium fazendo psicografia, nunca Essa é chegou verdade. perto da sala mediúnica, porque eles dizem que a sala mediúnica tem que ser higienizada pelos espíritos de luz, ninguém pode entrar ali, ali é um local de asepsia total. Então isso fechou. Eu, por exemplo, quando entrei para o espiritismo na década de 80, eu via médios. No Centro Espírita Amaro Ornelas, no Engenho de Dentro, subúrbio carioca, por exemplo, né, toda sessão você tinha lá o palestrante e ao lado dele um médium psicografando a mensagem do dia, a mensagem daquela reunião. Eu via com meus olhos a incorporação de um espírito e a psicografia dele. E depois era lida essa psicografia. Isso foi banido, aliás, do próprio Amaro Ornelas. Ou seja, a mediunidade virou uma espécie de segredo oracular fechado a 8 cadeados. Ora, a Umbanda é muito mais interessante. Pô, Umbanda eu entro na reunião, o caboclo está lá incorporado, eu falo: e aí, caboclo, como é que vai ficar minha vida aí? Estou desempregado, situação tá braba, não tá dando não, velho. O que eu posso fazer aí? O caboclo conversa comigo. Tá entendendo? Num É, processo de é, terapia popular fantástico. é o extremo oposto, né? Tipo, tem espíritos até demais ali. Você nem sabe, às vezes, distraidamente, você nem Sim, sabe muito bem com quem você está conversando. É com a a pessoa na minha oferta é frente. enorme. É diferente a Umbanda. Tem que É admitir, é bem totalmente diferente. diferente. E isso atrai, porque você veja o crescimento das igrejas neopentecostais. Não é só uma questão de dinheiro, né? Não é só dinheiro, é grana, os caras estão dando golpe e tal. Tem uma questão que tem a ver com as carências da nossa população. Pô, você entra numa igreja dessas, você recebe o Espírito Santo. Ele fala diretamente com você, o seu coração, velho. Você não precisa fazer curso de médium, não. O Espírito fala direto ao teu coração, essa experiência direta com a espiritualidade, com a divindade. Aí você vê o pastor lá, o pastor errando todas as conjugações verbais, não teve acesso à cultura formal da nossa sociedade, mas ele está lá trazendo uma pregação significativa para aquela população.
Ele está falando das drogas, do desemprego, de ser fiel a Deus na hora difícil, de ter fé que Deus um dia vai tirar seu filho das drogas. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos rezar. E daqui a pouco ele se estribucha e fala: o Espírito Santo está me dizendo aqui. E ele recebe o Espírito Santo de Deus e começa a trazer uma mensagem direta do Espírito Santo de Deus para aquela comunidade. Convenhamos, do ponto de vista popular, isso é muito mais interessante e enriquecedor do que aquela formalidade asséptica, elitista, oligárquica, sem nenhuma alegria, sem um sorriso que muitas casas espíritas oferecem, Eu tenho que, infelizmente. eu tenho uma tese, depois de visitar uma igreja que não é exatamente neopentecostal, fica aí pelo meio, mas que tinha uma estrutura fabulosa e eu percebi muito bem que não dava para competir com aquilo quando eu entrei na igreja, assisti ao culto, acompanhando uma amiga nossa aqui da família, e eu percebi que a pessoa que ia, numa tacada só, ela ganhava um show na entrada, tinha o culto com a pregação, durava 2 horas cronometradas, e aí quando ela saía, as pessoas almoçavam na própria igreja e tinha salas para tinha uma estrutura fantástica. E assim, você tinha toda uma Tinha vida social. ar-condicionado? Tinha, tinha. E era em março, hein? Era calor. E assim, mas o importante era você fazer uma programação inteira de fim de semana, se você quisesse, só em atividades ligadas à igreja. Claro, estou falando de uma igreja grande. Mas assim, acampamento, tinha entre acampamento, retiro, almoço na cantina, cursos que eram dados, cursos de coisas não necessariamente religiosas, né? Canto, dança e tal. Era um atrativo muito grande. Até eu, que não era da igreja, fiquei, pô, que lugar legal aqui, né? Sabe? E aí eu te Então, assim, pergunto, Rodrigo, como diz Bauman, no mundo líquido que nós vivemos, né, com a dilaceração dos laços sociais, o quanto deve ser importante para essas famílias entrarem para uma igreja para fazer laço, é isso aí, é uma para comunidade que criar você ganha. solidariedade, para saber que se eu ficar desempregado, alguém vai estender a mão para mim, alguém vai orar por mim, alguém vai na minha casa levar uma bolsa, porque a comunidade vai se unir. Sabe? O quanto isso é importante num mundo dilacerado como o nosso. Como diz Christopher Lash, no mundo sem coração. É. No mundo sem coração, você tem ali pequenas comunidades chamadas de igrejas, onde você conversa diretamente com Deus, onde o sagrado se manifesta diretamente a você, não só através do pastor, do obreiro, mas o Espírito Santo de Deus se manifesta direto ao teu coração, ele fala diretamente contigo, na tua intimidade. E você cria uma rede de sociabilidade. Você tem a cantina da igreja, você tem o sopão da igreja, você tem o passeio da igreja na Quinta da Boa Vista, os irmãos, as irmãs, os varões e varoas, vão todo mundo junto, né? Você tira o seu filho das drogas, você tem aquele mundo fechado da igreja, não, a gente não se mistura, né? E aí a mãe e o pai se sentem mais protegidos, fala, pelo menos nosso filho está na Bandeirantes, que é uma atividade de um grupo adventista, né, que faz encontro com jovens, etc., não está no mundo das drogas. Veja, isso, diante de um mundo sem coração dilacerado, isso tem um apelo tremendo. E convenhamos, é muito mais interessante para boa parte da população brasileira do que aquela coisa rococó de estudo e palestra de 1 hora dentro da casa espírita. E a gente que estuda alguma coisa de psicologia sabe que ninguém consegue manter a atenção com 1 hora de palestra. Você que trabalha no magistério sabe como é que é isso. A gente precisa animar a rapaziada. Eu sou Não dá para suspeito você para ficar uma falar, hora porque falando. eu me formei, né, eu comecei no Espiritismo dentro de um centro ramatiziano, onde a palestra tinha 2 horas de Eu lembro, duração. Uma eu cadeirinha lembro. assim, que você já saía de lá com meio karma pago. E Eu ia. Se for acho que aquela cadeirinha de madeira na Tijuca, eu acho que eu aprendi a gostar das palestras, eu suspeito para falar, mas eu entendo que não é a vibe de todo mundo. Bom, eu ia fazer uma pergunta sobre deísmo, mas eu vou deixar para lá, porque a gente acabou incorporando outras coisas, e também para não tomar demais seu tempo. Mas eu faço a observação para registro, que você foi o único, o seu livro foi o único que eu me recordo de já ter lido, que levantava a bola, que é até meio óbvio, de que o espiritismo se aproxima do deísmo. Tem uma concepção de Deus que tem muito no deísmo, embora
a adoção da linguagem cristã meio que encubra isso, né? Mas assim, quando você vai no livro dos espíritos, aquela coisa das leis morais, aquele Deus assim meio difícil de definir, que tá, Deus é bom, mas fica nisso, não tenta ir além e tal, que realmente parece muito essa coisa de um Deus mais, vamos dizer assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Um Deus mais impessoal, acho que essa é a palavra. Uhum, Porque a uhum. ideia de Deus pessoal, eu sei que os teólogos cristãos rebolam para tentar justificar essa pessoalidade de Deus, mas assim, eu não consigo imaginar um infinito com personalidade. Porque a personalidade, a meu ver, por definição, ela envolve limitações. Por isso que ela é tão singular. E eu acho Sim, que é uma sem questão mal dúvida. resolvida no espiritismo. Esse não é reconhecido nem para se debater essa tensão, e você fala disso muito bem. Você conseguiu botar Spinoza no livro, né? Que é uma coisa interessante. Eu acho que não é uma coisa comum, me parece. Esse é um ponto que, a meu ver, não é de hoje que o espiritismo ele vem ali claudicando, sabe? Porque no próprio texto kardeciano existe ambiguidade, né? Para pegarmos o livro dos Espíritos como um farol do espiritismo, o livro dos Espíritos abre com a questão número 1, se posicionando claramente ao lado da tradição iluminista, do Deus dos filósofos, Hum. como chamavam antigamente. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Ou seja, Deus não é uma pessoa. A pergunta não é quem é Deus. Deus não é uma pessoa. A pergunta de Kardec é: que é Deus? Deus é um mecanismo e não uma pessoa. Deus é um princípio causal, cósmico, universal, mas não uma pessoa. E Kardec, como bom iluminista, ele tem clareza disso. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem qual é o terreno que ele está pisando. Ele está com isso se afastando do teísmo, com T de tatu, da ideia de um Deus pessoa, que é da tradição judaico-cristã. Uhum. Allan Kardec está se filiando à tradição do Deus dos filósofos, do Deus de Hume, de Spinoza, do Deus que em alguns momentos parece também o Deus de Rousseau, né? Que é esse Deus relojoeiro. O Deus relojoeiro é o Deus que cria o universo como um grande relógio, dá corda e larga. E confere a esse universo liberdade e autonomia. O Deus relojoeiro não intervém no seu universo, ele não intervém na criação. Né? Então, esse é o Deus do Espiritismo, esse é o Deus de Kardec. Mas o próprio Kardec, nas ambiguidades típicas daquele agitado século XIX, também tem uns esbarrões, porque o próprio Kardec vai fazer uma coletânea de preces espíritas. E aí, a prece espírita, a gente volta à concepção de Deus pessoa. Senhor, Deus Todo-Poderoso, coloco-me em suas mãos. Ué, Deus tem mão? Que no seu seio querido, Deus tem seio? Que no regaço de seu coração, Deus tem coração? Quer dizer, tem aí uma ambiguidade já na matriz do pensamento kardeciano. A pergunta que a gente poderia fazer diante do texto kardeciano, quando ele fala lá, Deus é onipotente, é onisciente, é bom, etc., ele está chupando isso de São Tomás de Aquino. Tudo isso é São Tomás de Aquino, é escolástica. Né? Então, Kardec está ali tentando conciliar o Deus da escolástica, que foi, pelo menos para alguns especialistas, um dos momentos mais altos da tentativa de conciliar fé e razão. Né? Então, Kardec parece que está pegando algo desse Deus da escolástica e tentando casar com o Deus dos filósofos, do deísmo. E aí, o resultado é interessante, mas
tem ambiguidades. Em vários momentos, aponta-se para o deísmo, de um Deus como mecanismo cósmico universal, como lei estabilizadora da vida. Em outros momentos aparece lá: Deus não gosta, Deus não quer, Deus castiga, Deus fica de mal. Parece que, com esse tipo de linguagem, parece que Deus é uma pessoa que tem até estados alterados de humor. É o que dá a entender. Né? Então, essa ambiguidade ela está presente no texto kardeciano. O que me parece relevante para pensar o espiritismo no século XXI é sublinhar o Deus dos filósofos, o deísmo, com D de dado. Esse me parece o aspecto importante para a gente sublinhar num debate do espiritismo do século XXI. Porque se a gente caminhar no sentido do teísmo, com T de tatu, né, de um Deus pessoal, a gente vai precisar de uma fundamentação muito mais complexa. E diga-se de passagem, católicos e protestantes choram e sofrem para encontrar essa fundamentação, não é de hoje. Uma das melhores que eu conheci até o momento, e você sabe que eu fiz 2 anos lá de teologia básica na PUC, uma das melhores é do teólogo André Torres Queiruga. Ele tenta conciliar uma teologia do processo de um esvaziamento de Deus a partir da humanidade de Jesus. E com isso ele tenta sair dessa armadilha do Deus pessoa, jogando com Jesus, trazendo isso para Jesus, para uma ideia de teologia do processo, que em Jesus Deus se esvazia de toda a sua soberania, de toda a sua onipotência, onisciência. Deus se esvazia em Jesus. Né? É uma teologia que eu gosto muito, acho interessantíssima. Para mim, é um dos movimentos mais profícuos dentro da teologia protestante católica para tentar dar conta do problema de Deus, né? Mas ela entraria em choque frontal com o espiritismo. É o que eu estava pensando aqui. Né? Pois é, ela entraria em choque frontal com o espiritismo. E aí, tal como eu entendo, ou o espiritismo sublinha o Deus dos filósofos, inteligência suprema, mecanismo universal, cósmico, né, princípio causal de todas as coisas, ou o espiritismo sublima e mantém nessa direção, e essa direção, ela me parece uma direção epistemologicamente muito mais segura e filosoficamente mais rica, ou então ele vai ter que recuar para o debate teológico, o Deus pessoa. E aí ele faz o quê? Basicamente, na minha leitura, ele tem 2 alternativas. Ou ele abraça o calvinismo, que vai para uma concepção extrema de Deus como pessoa boa, onisciente, soberanamente e tal, e que ninguém entende nada, que vai bater lá em Calbart dizendo que Deus é o totalmente outro, que eu nunca entendo. Né? Ou você vai para esse campo, ou você vai para a teologia do processo, ou você esvazia a divindade pessoa para tentar dar conta dos problemas concretos da vida. Porque se Deus é uma pessoa, por que essa pessoa não se incomoda com tudo aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza? Aí cai no problema do mal, né? O Pois velho problema cristão do mal. Que é um dos problemas mais graves da justificação teológica de Deus. Como é que eu justifico a onisciência divina? Com livre-arbítrio. Antes disso. Né? Isso é um problema sério. E a teologia católica e a teologia protestante têm feito um esforço que eu acho muito nobre. Um esforço intelectual, filosófico, de tentar dar conta, um esforço existencial, de tentar dar conta de uma visão de Deus pessoa. Mas, em geral, esse esforço tem fragorosamente fracassado. E isso não sou eu que estou falando, não. São os próprios teólogos católicos e protestantes que reconhecem o fracasso dessa concepção tradicional de Deus pessoa. Eu, particularmente, como eu tenho uma simpatia imensa pelos iluministas, descobri Voltaire com 14 anos na biblioteca da escola, quando as escolas ainda tinham bibliotecas com aqueles volumes dos pensadores. Tempo bom.
Eu simpatizo muito com essa ideia do deísmo, mas eu confesso para você que eu acho toda vez que eu debato sobre isso com espíritas, a resistência é incrível. É enorme. Jesus, né? A figura de Jesus ainda tem essa coisa. O próprio fato de você propor, questionar algo que está escrito em algum livro de Kardec já é difícil o suficiente. Mas quando tentar pensar em algum espiritismo que não seja cristão, as resistências são muito grandes. Aí começa aquela chuva de citações e tal. As pessoas não conseguem pensar em termos meta, né, de sair do texto. É ainda dentro do que o texto diz ou deixa de dizer. Ninguém consegue pensar, não, essa questão aqui não está tão boa, você não consegue avaliar o texto. Só se prende ao que o texto diz ou deixa de dizer. Então, assim, Sim, sim. essa é uma batalha de que eu já desisti de. Pelo menos até agora eu desisti já de tentar Eu abordar. confesso a você que, pessoalmente, Rodrigo, eu tenho um grande carinho pela tradição do espiritismo cristão, religioso, né? No meu livro mesmo eu digo isso com todas as letras. Eu falo, nós não teríamos espiritismo hoje se não fosse o hibridismo religioso e rustenguista. Ah, você, Tá você, entendendo? você frequentava a igreja anglicana, era espírita e era rustenguista e outros istas ao mesmo tempo. Você conseguia conciliar tudo isso? Uma vez eu te Claro, perguntei isso. claro. Você explicou, eu entendi, eu esqueci. Mas, assim, você tem uma abordagem, acho, menos comum. Eu venho de uma tradição macroecumênica radical, né? Essa abordagem macroecumênica radical me formou muito. Então, eu tenho um carinho tremendo por essa tradição do espiritismo cristão. Mas eu aponto que essa tradição tem problemas. Problemas que essa tradição precisa pensar, precisa se reformular. Né? A ideia, por exemplo, de que o espiritismo é a terceira e última revelação de Deus para a Terra, que é uma ideia muito cara a essa tradição do espiritismo cristão, é uma ideia complicadíssima. Então, como é que fica isso? Então, Deus se revelou, né, através do povo judeu, depois Deus se revelou em Jesus Cristo, depois Deus ficou mudo. Aí ele ficou mudo durante séculos, deu um apagão divino. Ele esqueceu da humanidade. Aí, de repente, no século XIX, Deus acordou. Ih, tá dando merda. Vamos escolher um cara. Aí escolheu Allan Kardec. Aí jogou ele lá na França, em Paris, reencarnado como professor Rivaio. E aí Deus, então, pega o professor Rivaio e, através do Espírito Verdade, começa novamente a revelar o que ele esqueceu de revelar em Jesus, o que não estava completo, porque Deus sabe como é que é, né? Tem problemas de amnésia. Então tem certas coisas que ele não lembrou bem, Jesus esqueceu de falar. Aí tem que vir o Espiritismo no século XIX para poder complementar, ser a terceira revelação. Olha, isso é muito problemático, percebe, Rodrigo? Como é que você justifica isso? Porque você vai ter que entrar numa disputa. A ciência cristã se acha a terceira revelação também. O Islã também. O Islã também se acha a terceira revelação. Tem muitas outras terceiras revelações por aí. Os Mormons se consideram a terceira revelação, o livro dos Mormons, que complementa toda a tradição judaico-cristã. Então veja só, veja a barafunda que o espiritismo cristão ele se mete. E que ele vai precisar se justificar teologicamente, filosoficamente. Como é que você argumenta? E aí, depois da revelação, da terceira revelação espírita, Deus não fala mais nada? Deus está mudo? E agora o espiritismo tem que salvar o planeta Terra sozinho, como a última revelação de Deus. E o pior, os outros não sabem que nós somos a última revelação de Deus. Quer dizer, você tem que contar a notícia para o Islã, que é quase um terço do planeta Terra, né? Você tem que contar isso para o Islã e tem que contar com a boa vontade do Islã aceitar a tua conversa, de que a terceira revelação somos nós, o Espiritismo. Percebe, velho? É claro que eu estou fazendo um pouco de caricatura aqui, né? Porque eu Sim. acho que também conversar de forma sisuda sobre isso o tempo todo, para mim, não dá, eu não aguento. Mas tem uma dimensão aí que, se é para a gente falar sério sobre filosofia, sobre teologia, tem uma dimensão que é muito complicada de você justificar. É, E o que eu é, é, tento apontar no livro são alguns problemas, que a gente precisa pensar nos problemas. Não necessariamente resolvê-los, mas pelo menos parar para botar as catracas, o tico e o teco, para pensar no assunto. Falando em filosofia e religião, já que a gente passou por tudo isso, faltou apoio e velha ciência, né? E o capítulo que você fala de ciência, eu gostei muito do título, né? A ciência espírita em decomposição. É,
E aí, né, uma coisa que é sempre um. Assim, eu acredito sinceramente que na maior parte das vezes ciência espírita virou um slogan bonito que a gente repete nos centros, né? Mas é um slogan completamente vazio. Quando a gente precisa de referência, a gente vai citar Gabriel Delany 120 anos atrás e coisas desse tipo, né? Mas tem uma questão aí que é o seguinte: espírita, o termo, ele não sugere apenas um objeto, como Kardec fala. Kardec fala de tratar de espíritos, fenômenos que envolvem o espírito, fenômeno espírita, mas também é uma identidade específica, né? De quem faz parte do movimento espírita, adere à doutrina espírita. O que seria, então, para você uma ciência espírita? E por que ela está em decomposição? Então, ela já esteve viva um dia, suponho, né? Como é que é isso? Assim, em breves pinceladas, porque eu sei que é um tema complexo e não é para dar muito spoiler também, que as pessoas têm que ler o livro. Claro. Ah, bom, a ciência espírita em decomposição tem um pouco de ironia aí, né? Eu acho que você percebeu, né? Que a ideia de que a ciência espírita. O título talvez seria A Ciência Espírita Desencarnou, né? Faz algum tempo. Né? Mas eu preferi decomposição porque dá uma ideia de decadência mais interessante, é uma metáfora mais interessante. Mas veja, na segunda metade do século XIX, com Allan Kardec e mesmo algum esforço do Delany, do Camille Flammarion, depois do Gustave Gelli, fazia algum sentido você falar em ciência espírita. Porque, de fato, você tinha, naquele momento da história do espiritismo, você tinha, de fato, um esforço teórico e empírico de buscar uma fundamentação científica para aqueles fenômenos tratados pelo espiritismo. Havia, sinceramente, esse esforço, tanto teórico quanto empírico. Esse esforço ele vai depois se transmutar na Sociedade Psíquica de Estudos, né, em Londres, né, que vai ser também uma continuidade desse esforço interessante, ainda que mais distante do pensamento kardeciano, né, no campo de uma cultura anglo-saxã. Mas, de certa forma, nós poderíamos conectar esses esforços na construção de uma ciência para além do naturalismo, para além do materialismo clássico naturalista da ciência, né? Então fazia sentido falar ali, naquele momento histórico, fazia sentido você falar em ciência espírita. Depois disso, um abraço. Se ela existiu ali, ela desencarnou. Foi embora. Partiu sem deixar pistas, né? Por quê? Porque o espiritismo francês, a gente pode dizer que ele faliu, né? Você deixou poucos filhos, né? Ele faliu. E o espiritismo que deu certo historicamente foi o espiritismo no Brasil. E para dar certo, ele se tornou muito híbrido com a nossa religiosidade popular, tanto católica, ibero-católica, como também uma religiosidade popular negro, né, e indígena. Então, esse espiritismo brasileiro, ele se desenvolve numa direção muito mais devota do que propriamente científica ou preocupado com experiências e coisas desse tipo. Claro que a gente teve um Angeli Torteroli, né? Tem toda uma história aí de uma certa resistência dentro do movimento espírita, mantendo de pé uma bandeira em defesa de pesquisas científicas, etc. Mas esse grupo sempre foi minoritário e acabou historicamente sendo derrotado. O espiritismo hegemônico é o espiritismo religioso. E, nesse sentido, a ciência foi para o espaço. Não só o sonho de uma ciência espírita foi para o espaço, mas pior do que isso, que o sonho de uma ciência espírita poderia ser algo meio fascistoide, mas eu não vou entrar aqui nesse assunto. Mas não só isso foi para o espaço, mas foi para o espaço algo fundamental, que é o diálogo com a ciência. Isso foi o pior, né? O movimento espírita, num dado momento, especialmente a partir do século XX brasileiro, e mais especificamente na década de 30 do século XX para cá, né,
o movimento espírita brasileiro meio que se deu as costas para a ciência. Ele passou a considerar que o aspecto mais importante do espiritismo era o seu aspecto religioso, era salvar as almas, era garantir o que depois, nos anos 80, passou a ser cunhado como reforma íntima. Quer dizer, um projeto quase que autoerótico, fechado, sem diálogo com a sociedade, sem diálogo com a ciência. E a ciência, ela continuou, ela caminhou, o espiritismo parou. Tanto que é possível você encontrar hoje palestrantes em casas espíritas reproduzindo o livro A Gênese de Allan Kardec com todos os equívocos que a gente já sabe hoje. Por que isso pode acontecer? Isso pode e isso acontece, porque o espiritismo parou. Claro que tem exceções. A gente pode falar, por exemplo, do Hernani Guimarães Andrade. Maravilhoso. Buscou o tempo inteiro algum diálogo com a ciência, com a parapsicologia na época dele, né? Tentou criar pontes entre a ciência e o espiritismo. Né? O Herculano Pires também foi outro guerreiro, outro valente, que não só teve uma formação filosófica interessante e muito, diga-se de passagem, incomum no espiritismo, especialmente na década de 70, um cara com uma formação filosófica pela USP, pela graduação da USP, mas Herculano Pires também teve um papel destacado na luta dele por manter um diálogo com a ciência. Claro, a ciência da época dele, nós estamos falando principalmente aqui da parapsicologia, né, que era o que havia, digamos assim, entre aspas e muitas aspas, de avançado naquele momento. Né? Mas havia um esforço honesto. Da mesma forma, a gente não pode esquecer o doutor Jorge Andréa. Né? Enfim, fora essas exceções, a maioria do movimento espírita brasileiro não está nem aí para a ciência. E muita coisa aconteceu no campo da ciência. A gente teve aí toda uma revolução que a psicanálise trouxe sobre o inconsciente, que boa parte dos espíritas não debatem isso. Muita coisa, Freud, Klein, Winnicott, Bion, Lacan, trouxeram aí. E o que o espiritismo tem a dizer sobre isso? Sobre o inconsciente? Qual a relação entre o inconsciente e as manifestações espíritas? Isso é um debate muito sério, que precisa ser feito. Mas como o espiritismo virou as costas para a ciência, isso não se debate. Debater, por exemplo, sobre a psicologia transpessoal, as contribuições do Jung, do Maslow, do Ken Wilber, do Stanislav Grof e de vários outros autores no campo da psicologia transpessoal. Qual é a relação que a psicologia transpessoal tem com o campo espírita? O que a psicologia transpessoal descobriu que tem relação com o espiritismo, ou com aquilo que faz, ou que propõe o espiritismo? A transcomunicação instrumental, a terapia de vidas passadas, o debate da física quântica, mas o debate da física quântica é um debate sério, porque tem muito pilantra por aí no YouTube vendendo cura quântica e um monte de palhaçada que não tem nenhuma fundamentação científica. Mas o debate sério sobre a física quântica, qual é a relação disso com o espiritismo? Né? A teoria do design inteligente, a despeito das críticas que vários cientistas têm em relação à teoria do design inteligente. Mas ainda assim, qual foi o diálogo que o espiritismo produziu com a teoria do design inteligente? Que é uma teoria que aponta diretamente para algo do deísmo. A ideia de que há um design inteligente no universo, ou seja, há uma causalidade primeira. Né? E qual foi o diálogo que o espiritismo produziu com a teoria do design inteligente? Nenhum, Rodrigo. Nenhum diálogo. Nenhum centro espírita colocou lá palestrante sábado, fulano de tal, doutor em física, vai falar para a gente sobre teoria do design inteligente. Evangélico fala, por outras razões, né? A preocupação do criacionismo. Por outras razões, os evangélicos falam. E olha que espírita adora dizer que evangélico é tudo burro, atrasado, povo enganado, etc, etc. Está certo que tem um setor que talvez tenha serventia esses qualificativos. Mas veja, como é que os evangélicos estão muito mais avançados nesse campo? Pelo menos debatendo. Não vou dizer a base social dos evangélicos,
Mas as faculdades de teologia, elas conhecem a teoria do design inteligente. Um pastor que tem formação teológica, ele vai poder falar sobre esse assunto, porque eles debatem esse assunto. E porque alguns que se envolveram com a teoria do design inteligente são cientistas e também obtiveram formação teológica. E o campo espírita produziu qual diálogo com a teoria do design inteligente? Nenhum. Nenhum. Então, assim, esse capítulo sobre a ciência em decomposição, a ciência espírita em decomposição, é, na verdade, primeiro uma homenagem àqueles que bravamente lutaram para manter um diálogo, como Herculano Pires, como Hernani Guimarães Andrade, como o Dr. Jorge Andréa, como Hermínio Miranda, como Palhano Júnior, né? Como a doutora Marlene Nobre, com todos os meus senões em relação a certas crenças que a doutora Marlene Nobre mantinha, né? Mas com todos os meus senões, não dá para negar que ela tinha um esforço. Como Doreen Contre, eu chamo de a matriarca do espiritismo progressivo. Doreen Contre é uma das figuras que manteve um esforço de diálogo entre as ideias espíritas e aquilo que a pedagogia produzia, aquilo que a ciência vinha produzindo, tentando fazer links, fazer pontes. Mas, excetuando alguns nomes, no mais, no geral, esse debate não aconteceu e a ciência espírita se decompôs. Na verdade, ela desencarnou já faz algum tempo. Ela pode ressuscitar, até porque para o espiritismo não há morte. A morte não existe, né? Nós podemos, nas nossas casas espíritas, invocar a presença novamente da ciência e a gente refazer esse laço, refazer esse debate, já que Allan Kardec dizia que o espiritismo é um traço de união, né? Incluindo o campo científico. Quem sabe, no século XXI, a gente não acorda para fazer a invocação do espírito da ciência para a gente novamente dialogar. Eu tinha perguntas sobre o lado filosófico, né? A questão da ética, então vou juntar duas coisas aqui. A primeira, e aí vai um elogio, é que você, num capítulo sobre ética, né, você fala de ética de virtude, você fala de estoicismo e você mete uma eroticidade no título, o que já deixaria, eu consigo imaginar alguns espíritas tendo apoplexia aqui, só de, meu Deus, eroticidade da ética espírita, né? A gente não tem um bom histórico ao lidar com isso. Então, só para não assustar o leitor quando for ver lá no índice, né? Isso aí, só queria que você esclarecesse um pouco do que se trata, que eu achei interessante também a justificativa que você dá. Boa. E a outra coisa é que quando você fala de ciência ética, mas filosofia no sentido geral, no capítulo 8, né, você faz, tanto no capítulo como no outro, acho que você faz uma coisa legal, que é tentar situar o espiritismo numa espécie de linha do tempo do pensamento filosófico. E você cita referências que não são comuns. Kardec fez o favor de botar Sócrates e Platão lá como precursores na introdução do Evangelho, mas fora esses dois, assim, para o espírita médio, né, que não tem necessariamente uma formação em humanas nem nada disso, o espiritismo parece ter parentesco com o cristianismo, naquela coisa de terceira revelação, e fica por isso mesmo. Mas você mete aqui os neoplatônicos, você fala de estoicismo, que aliás está na moda aí, o pessoal corporativo está adorando descobrir os estoicos, sabe Deus como e por quê. A moda estoica. Enfim, se você podia falar um pouquinho de como é situar aí o espiritismo nessa grande genealogia maior, mais longa, do pensamento humano. Né? E se você reconhece que existe mesmo uma filosofia espírita ou ela é só uma teologia disfarçada aí com outro nome que nem a ciência espírita às vezes parece ser? O Rodolfo Jacarandá, que você entrevistou, é um cabra muito bom. Ele faz falta nesse momento aqui, fazendo um trio com a gente, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se o espiritismo é ou não uma filosofia, vai depender do conceito que você tem de filosofia. Se a filosofia é um saber construído socialmente, sim, o espiritismo é uma filosofia, é uma concepção de mundo, é um saber sobre o mundo, né? Mas se para você filosofia é um saber academicamente construído ao longo dos anos, bom, então o espiritismo não é uma filosofia.
Ele não é um saber acadêmico, ele não é construído academicamente, né? Depende um pouco do que a gente está chamando, né, de filosofia. Eu procurei, eu procurei ficar com filosofia no sentido mais amplo, como concepção de mundo, como um saber sobre a vida. Nesse sentido, o espiritismo é uma filosofia, o pensamento ameríndio é uma filosofia, né? Diversas formas do pensamento iorubá constituem uma filosofia iorubá, no sentido de um saber sobre o outro, de um saber sobre o mundo. Ele seria uma filosofia. Agora, que tipo de filosofia seria? É isso que eu tento trabalhar nesse capítulo de forma bem resumida, né? Quais seriam as pontes filosóficas desse espiritismo kardeciano? Com quem que ele estaria dialogando na tradição filosófica, né? E foi aí que eu levantei algumas questões. Dentro dessas questões, você destacou a questão da eroticidade, né? Eu imaginava que isso certamente poderia causar algum desconforto para um e outro. Por quê? Porque a gente costuma, no senso comum, associar eroticidade à pornografia, né? Porque tem um pouco aquela coisa de vídeo erótico, né? É coisa pornográfica, né? Mas, na verdade, eroticidade, no sentido mais filosófico e até psicanalítico, tem a ver com Deus Eros, da mitologia, com a divindade do amor. Eros é amor, né? Então, a eroticidade é a alusão a esse amor, a esse fazer vínculos, aquilo que Freud vai chamar de pulsão de vida, pulsão amorosa, pulsão erótica. Então, quando eu falo de eroticidade do espiritismo, é porque eu entendo que, do ponto de vista filosófico, o espiritismo ele tem uma vinculação com uma ética do amor. E é nesse sentido que o espiritismo ele tem uma eroticidade. Ele é vinculado a essa ética amorosa, que é a caridade. Em algumas traduções que seguem o latim, é caritas. Em outras, ágape traduz como amor, né? Mas esse Deus amor, essa ética do amor, essa ética da caridade, é a eroticidade do espiritismo. Sem contar que o espiritismo ele tem uma dimensão celebrativa. Que dimensão celebrativa é essa? O espiritismo ele é um saber que nos traz a morte da morte, como diz o Herculano Pires. Ora, esse não é um motivo para a gente fazer uma festa? Se a morte não existe, se a vida é perene, não seria motivo para a gente estar celebrando ao invés de tacar bomba no coleguinha? Então, o Espiritismo ele traz um conjunto de ideias que, pelo menos a meu ver, apontam numa dimensão de eroticidade, de fazer eros, de fazer amor, de criar vínculos. Apontam numa dimensão celebrativa diante da vida. O Espiritismo, ele celebra a vida. E não é uma única vida, é a vida eterna. A vida sempre vida. A vida que é mais vida. Porque a cada vida você tem mais vida, você cresce espiritualmente. Porque o Espiritismo diz também que não há retrocesso. Estamos sempre crescendo. Mesmo quando acontecem coisas horrorosas, mas tudo é crescimento. Isso é uma visão muito erótica da existência. Profundamente festiva da existência. E, infelizmente, parece que essa dimensão do espiritismo se encontra muito apagada. Muita gente que conhece o espiritismo, outros que até já abandonaram o espiritismo, reclamam que o espiritismo seria uma coisa muito sisuda, muito sem graça, o pessoal não é chegado à festa, né? Não brinca, não ri, não se conta piada, parece que contar piada é coisa de espírito obsessor, né? Então, espírita não conta piada, espírito não faz gracejo, palestra espírita não tem gargalhada. Você pode rir no centro. Não pode rir no centro, além daquela placa infame, né? Silêncio é uma prece.
Não que a placa e o conteúdo dela em si seja infame. De fato, a gente tem toda uma tradição mística no Ocidente e no Oriente que mostra a importância do silêncio como uma prece, como um momento de comunhão com a divindade e consigo mesmo, acima de tudo, né? Mas a forma como isso é usado é muito ruim. É antierótica, é antiamorosa, é no sentido de silenciar as pessoas, de impedir a festa, a alegria, o riso, o abraço. Tem um centro espírita aqui perto da minha casa, o Deus Luz e Verdade, que ele faz festa junina. Eu adoro. Toda festa junina eu vou. Sempre que eu posso, eu estou lá. Né? Há muitos anos. E eu fico assim, impressionado a quantidade de espíritas aqui na minha região que criticam esse centro. Falam, absurdo! Fazendo festa junina, agora você vê, usam o quintal do centro espírita para vender milho, para as pessoas dançarem e os corpos se roçarem. Olha só a concepção puritana e paranoica com a sexualidade. E eu te pergunto, essa concepção puritana e paranoica com a sexualidade, ela está presente na matriz kardeciana? A meu ver, não. A meu ver, não. Aliás, estranho seria um francês que aprecia um bom vinho ter essa concepção puritana, né? Essa concepção contrária à relação entre os corpos, entre a vida, né? Isso não é de um francês. Se fosse um inglês do século XVII, eu poderia dizer que possivelmente seria um puritano, né? Mas não um francês como Allan Kardec. No entanto, a maneira que se deu o hibridismo religioso espírita no Brasil, criou-se esse espiritismo sisudo. A minha proposta, pelo menos a minha sugestão, é que o espiritismo, como sabedoria, ele aponta caminhos interessantes para a gente romper com isso e para a gente trabalhar numa perspectiva da eroticidade, do amor, que o amor prevaleça sobre todo o ódio, sobre toda a cafonice e sobre todo esse medo da sexualidade, da alegria e do contato humano. Alguém tinha que fazer um livro sobre psicanálise espírita, porque agora você foi falando, eu tô lembrando das minhas parcas leituras de Freud lá atrás, né? E eu acho que tem tudo a ver. Bom, enfim. Quem sabe? É. É Eroticidade um no desafio espiritismo, que você nossa. está me fazendo, é um convite. Não, eu não entendo Vamos nada de fazer psicanálise. juntos. Eu não tenho nem como, cara. Eu teria que fazer uma faculdade a mais para isso. Já tenho duas nas costas. Quero deixar uma terceira para quando eu puder me aposentar e me divertir, fazer por esporte. Então, assim, a gente já está se aproximando do final e a gente condensou algumas coisas, mas tem um capítulo que eu não posso deixar de falar, né? E aí é o capítulo que vai suscitar horror e ranger de dentes, para variar, né? Eu sei que muito disso você já tocou no primeiro episódio que você veio falar, quando você veio falar do espiritismo progressista, né? Mas no livro você fala de política também. Só que você não fala de política, digamos assim, de uma forma panfletária, como às vezes a gente vê, até entre os próprios, em alguns espíritas progressistas, né? Assim como existem os conservadores que às vezes não conseguem separar o que é espiritismo de suas preferências ideológicas, isso é democrático, né? É um problema humano. Isso acontece em mais de um lado do espectro. Mas no livro você faz uma coisa que eu achei bem diferente, me chamou a atenção, que é o seguinte: você menciona no sétimo capítulo que o espiritismo vai contra o status quo da época, né? Da época de Kardec, Uhum. e, abre aspas, é defensor da tradição laica e republicana da França revolucionária e do seu lema político, liberdade, igualdade, fraternidade, como um modelo de civilização para todo o planeta. Fecha aspas. Quando você fala de França revolucionária, né, eu imagino que alguns leitores, talvez, e alguns ouvintes nossos, que não são assim tão. Não fizeram história propriamente concurso, talvez tenham visto isso há muito tempo na escola, às vezes nem isso. Eles pensem logo em multidões iradas, guilhotinando alguém, né, aquela coisa bem 1793. Você pode explicar um pouco esse ponto, especificamente? Que tradição é essa? Laica republicana, né, da França revolucionária, de que o Uhum. espiritismo seria herdeiro,
E o que você diria também para aqueles que, quando ouvem essa questão de falar de espiritismo e política, ficam preocupados logo com a ideia de que isso seja abrir as portas para uma contaminação partidária, materialista, mundana, né, dentro dos centros, que vai sectarizar, então vai alienar as pessoas que não se identifiquem com aquela facção ideológica específica, né, que vai ser, digamos assim, o equivalente espírita do que muitos evangélicos têm feito nos últimos anos, né, abraçando de forma até bastante explícita facções específicas, né, inclusive extremistas, muitas vezes. O que você diria Uhum. para isso e o que seria essa tradição de que o espiritismo seria um grande herdeiro? Bom, eu me apego muito nesse sentido ao próprio texto kardeciano, né? Tal como eu entendo, Kardec faz diversas referências filiando o espiritismo a essa tradição laica da Revolução Francesa. Mas você fez uma pergunta boa, porque a Revolução Francesa tem muita gente ali dentro, você tem classes sociais distintas, né? Certamente Allan Kardec não é um jacobino, ele está mais para girondino, ele está mais para a galera da centro-esquerda da Revolução Francesa do que dos jacobinos que passaram a guilhotina, né? Então, não me parece, pelo menos na minha leitura, que o pensamento kardeciano tem afinidades com esse pensamento jacobino e mais radical da Revolução Francesa. Mas ele parece ter uma identidade com os setores mais moderados, que defendiam um Estado democrático, que defendiam um Estado republicano, que defendiam uma França laica, que o Estado não fosse um Estado religioso nem teocrático, mas que o Estado respeitasse o pluralismo religioso dos franceses. Isso é um Estado laico, né? Allan Kardec, em diversos momentos, não só no Livro dos Espíritos, mas em outras obras e na Revista Espírita, ele deixa a entender essa filiação, tanto que ele valoriza, né, o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e considera isso parte de um lema espírita. Quer dizer, ele considera que essa tradição revolucionária francesa da liberdade, igualdade e fraternidade ele coloca o espiritismo como alguém que está por trás disso, né? Ele coloca o espiritismo como também continuidade dessa tradição de liberdade, igualdade e fraternidade. Isso vai ficar mais visível ainda nas leis morais, lá em O Livro dos Espíritos, né? A preocupação em conjugar liberdade, igualdade e fraternidade. Pois bem, dito isso, qual é o rebate político que se tem hoje, no século XXI? Né? A pergunta que alguns fazem é: se Kardec estivesse hoje com os pés no século XXI, ele seria de esquerda ou bolsonarista? Alguns se perguntaram muito isso nas últimas eleições aqui no Brasil. Tem Né? quem queira que ele seja liberal, assim, né, livre Sim, mercado, uma tem coisa desse quem jeito. queira que ele seja liberal, tem quem psicografe Allan Kardec apoiando o Bolsonaro, tem de tudo, tem para o que der e vier. Né? O que eu procuro fazer é uma reflexão menos apaixonada e que aponte para aquilo que eu considero que é razoável propor de articulação entre pensamento político, entre filosofia política e pensamento kardeciano. E, nesse sentido, eu aponto que o pensamento kardeciano ele é possível de ser articulado a um pensamento liberal, a um pensamento social-democrata, a um pensamento socialista, mais à esquerda, né? A um pensamento anarco-pacifista. É possível você fazer essas articulações entre esse campo da filosofia política e o pensamento kardeciano, né? Porque o pensamento kardeciano ele não se colocou abertamente como um tratado político. E eu deduzo que isso era impossível. Kardec estava organizando e fundando o espiritismo num momento de reação dos setores mais à direita da França, né, com Napoleão III. E todo o trabalho de Kardec foi debaixo do governo de Napoleão III.
eu creio que Kardec, né, tendo preservado seu tique e teco, ele não ia fazer uma loucura de entrar num debate político franco e aberto, né, ou de propor um tratado político. Kardec, ele foi sábio o suficiente para sinalizar algumas questões, mas evitar uma confrontação aberta. Veja, para abrir a Sociedade Espírita de Paris, teve que pedir autorização da chefatura de polícia. E você tinha que ter alvará e fiscalização. Então, digamos que os tempos eram sombrios para Allan Kardec poder tocar francamente em assuntos políticos. Mas aquilo que Allan Kardec tocou, elaborou junto aos espíritos, né, é possível, a partir daí, a gente deduzir algo de uma filosofia política kardeciana? Eu penso que sim. E eu sugiro algumas articulações políticas possíveis. O ponto em que eu considero complicado é que, na minha leitura, não há condições de você articular o pensamento kardeciano com qualquer filosofia política de extrema-direita. Por quê? Porque o pensamento kardeciano nasce na contramão do reacionarismo francês, de Napoleão III. Então, aí você tem uma dificuldade. É muito complicado, eu considero impossível você fazer uma articulação entre o pensamento kardeciano com uma filosofia política de extrema-direita ou muito reacionária. Eu não estou dizendo que não é possível ser espírita e conservador, mas veja, de que conservador nós estamos falando, né? Se é o Partido Conservador Britânico, sim, ok, é possível ser conservador e espírita, é possível articular o pensamento kardeciano com alguma coisa do conservadorismo, por exemplo, britânico. Mas eu considero impossível você articular pensamento kardeciano, por exemplo, com trumpismo, né? Com o Tea Party dos Estados Unidos. É o culto ao combate a um inimigo, né, universal, essa Exato, coisa, facciosismo extremado. Essa coisa extremada, ela não encontra uma articulação possível com o pensamento kardeciano, tanto à direita quanto à esquerda. Eu acho que também é inviável, né? Pelo menos essa é a minha leitura, você articular o pensamento kardeciano com o pensamento de extrema esquerda, aos moldes, por exemplo, do maoísmo. Eu considero que, bom, que tipo de engenharia teórico-conceitual a pessoa vai fazer para legitimar uma coisa dessas, né? Enfim, de qualquer forma, o que eu preservo nesse capítulo é o pluralismo, né? Não há uma única articulação possível do pensamento kardeciano. Você pode ser kardecista e liberal, você pode ser kardecista e social-democrata, você pode ser kardecista e marxista, entendendo exatamente que tipo de marxismo nós estamos falando, né? Certamente, eu acho que para ser kardecista e leninista, você vai ter mais dificuldade de articulação filosófico-política, né? Mas o marxismo de tipo gramsciano, por exemplo, seria mais tranquilo. Você ser kardecista e um marxista de uma matriz mais gramsciana, ou de uma matriz frankfurtiana, né? Da teoria crítica e tal. Enfim, eu tento apontar nesse capítulo essas possíveis conexões e garantir a pluralidade dentro do espiritismo. Mas, por outro lado, também aponta a dificuldade de se articular o pensamento kardecista com os extremos. E isso não tem nada a ver com partidarismo ou partidarização. Acho que esse é o último ponto importante que você levanta na pergunta, né? Algumas pessoas têm muito medo de que, mas falar de política, a gente vai acabar virando partido político, vai ter guerra de partido dentro do centro espírita e etc. Veja, a melhor maneira da gente se relacionar com a política é a gente tratar francamente de política. Porque não há coisa pior, e Freud já ensinou isso, do que você recalcar o objeto. Quando você recalca o objeto, você pode ter um fenômeno terrível chamado retorno do recalcado. E isso é muito pior. Quando você entra numa de que nós não vamos falar de política, nós não vamos tocar em assuntos políticos para evitar conflito.
aí é que o conflito acontece. E ele acontece de uma forma perversa. Ele acontece de uma maneira silenciosa, de uma maneira não franca, não honesta, não posta publicamente. E isso é a pior coisa que existe dentro de uma casa espírita. E digo isso porque já vivi isso em alguns locais, né? É quando surgem aquelas listas negras, é quando se veta um determinado palestrante de falar na casa espírita, mas todo mundo está te chamando meu irmãozinho, minha irmãzinha, né? Somos neutros aqui. São neutros ali, mas tu vai no Facebook do cidadão, ele está lá, ó, às vezes fazendo arminha, mas dentro da casa espírita ele é neutro. Ele diz que é neutro, que ele não tem nada a ver com política, que o espiritismo é uma coisa neutra. Então, esse tipo de hipocrisia, eu penso que é muito ruim para o próprio movimento espírita. É muito mais saudável, democrático e honesto que o movimento espírita e a casa espírita em particular possa debater francamente sobre política. Afinal de contas, nós vivemos na polis. Portanto, nós vivemos dentro de uma sociedade. E se nós vivemos na polis, é impossível viver na polis sem falar de política, porque a política nos afeta. É a política que vai decidir, por exemplo, se a casa espírita vai pagar imposto ou não no final do ano. É a política que vai decidir que tipo de tarifa a ANAEL vai regular. E isso vai atingir a conta de luz da casa espírita, se colocar ar-condicionado mais ainda. Vai ter desconto tarifário ou não? Isso tem a ver com política, isso são decisões políticas. Se a casa espírita tem água potável ou não, isso é uma decisão que envolve política pública. Se vai ter água potável ou não na casa espírita. Se nós vamos ter liberdade ou não de expressão daquilo que entendemos no espiritismo, isso tem a ver com política pública. Isso tem a ver com decisão política. Portanto, achar que nós não vamos falar de política e vai estar tudo certo, vai estar tudo tranquilinho, eu penso que isso é absolutamente equivocado e nos leva a um problema ainda maior. Na medida que a gente tenta ocultar isso, isso nos conduz a um problema ainda maior. Por fim, eu quero dizer que, a despeito disso que eu acabei de dizer, eu respeito aqueles que eu chamo de quietistas, que é uma parcela significativa do movimento espírita. Aqueles que entendem que o espiritismo é uma sabedoria espiritual individual, calcada num processo de reforma íntima, e cada um deve cuidar de si mesmo, da sua evolução e da sua salvação. E o resto que se dane. Nós estamos aqui nesse mundo para cuidar da gente. Eu preciso evoluir. E o resto eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar da minha evolução, né? O quietismo, ele é muito forte no movimento espírita brasileiro, né? E eu tento fazer essas articulações desde a origem do quietismo para poder fazer esse paralelismo com o que eu chamo de quietismo espírita. E ele tem a sua legitimidade. Uma legitimidade que, a meu ver, é inquestionável. Qualquer espírita tem o direito de se manter quietista, de não querer abordar chamados temas mundanos, né? Dentro de uma tradição interpretativa que considera esses temas inferiores. Que o importante é a gente discutir o mundo alheio, que o importante é a gente viver esse mundo com os olhos postos na espiritualidade, que é a nossa verdadeira pátria. E o resto eu não quero me meter, não quero falar dessas coisas, só quero falar o que vem de espírito, o que vem do alto. Essas concepções quietistas, a despeito do fato de que elas me parecem, em algum momento, contraditórias com o pensamento kardeciano, na medida que Kardec faz uma crítica aos mosteiros e faz uma crítica à ideia de uma espiritualidade meramente contemplativa, né? Isso está dado na obra kardeciana, mas, ainda assim, eu considero que é legítimo que a pessoa queira viver essa concepção quietista dentro do espiritismo. Só não dá para proibir o coleguinha de falar de política, né? Nem todo mundo está obrigado a ser quietista, né? Eu quero ter o direito de, dentro da casa espírita, poder falar sobre política. Não falar exatamente sobre partido político, mas falar sobre a concepção da polis,
sobre a coisa pública, a res pública, eu acho que não há como a gente se furtar a tocar nesses assuntos, né? É melhor fazermos isso honestamente do que esperar o retorno do recalcado. Isso é um papo que vai render pelas próximas décadas, eu imagino, né? E Provavelmente. E aí, diga-se de passagem, Rodrigo, os nossos amiguinhos protestantes e católicos já estão mais acostumados com isso. Eles já é, enfrentam esse debate há muito mais tempo. Então, isso já é uma questão que já é parte do debate das igrejas católicas e protestantes, né? A teologia da libertação, por exemplo, aqui no Brasil, ela foi um movimento que, tanto no campo católico quanto protestante, trouxe muito desse debate político para dentro da eclésia, né? Não necessariamente partidário, mas político. Falar sobre a polis, falar sobre desigualdade social, pobreza, miséria, racismo, né? A gente precisa falar dessas questões da polis, dessas questões de política. outro dia eu estava ouvindo um episódio do BTcast sobre justiça social, acho que é um dos mais recentes. Fica aí a dica para quem está nos ouvindo. E assim, embora tenha aquela coisa do conservadorismo teológico, né? Porque, óbvio, eu Uhum. sendo espírita, para mim, todos os protestantes são muito conservadores, variando apenas o grau. Mas, assim, o que eles falam sobre a ideia do cristão no mundo, eu achei, assim, fabuloso. Claro que tem coisas que você tem que adaptar, filtrar, como espírita, Tem um mas, debate muito bom que é do Pacto de Lausanne, é citado né, da teologia justamente. da missão integral, né? Isso, e assim, eu achei fabuloso. Para ser franco também, você falou da teologia da libertação, quando eu fui ler o Evangelho Social lá atrás dos Estados Unidos, final do 19 para o 20, alguma coisa, era o Rauschenbusch e tal, eu achei aquilo fabuloso. Tudo bem, talvez tenha uns excessos ali um pouco, Uhum. mundanizaram demais o reino de Deus, né, na visão cristã, mas apesar disso, a colocação que o cara fala sobre a questão do pecado, né? Se eu estou comprando um algodão que veio de uma fazenda que usa trabalho infantil, eu estou sendo. Cara, esse é o tipo de problematização ética que é perfeitamente válida, super contemporânea. Ninguém levanta isso no centro espírita. No máximo a gente fala de reciclagem de lixo, para não dizer que a gente não fala nada. As pessoas estão E começando isso a tratar de meio muito com o ambiente. dedo do André Trigueiro, né? Diga-se de passagem, o André Graças Trigueiro a teve ele. um papel fundamental É, para é, forçar a barra dentro do espiritismo é, brasileiro para falar de ecologia, pelo menos, cara, já que a isso, Terra pode desaparecer, né? Vamos falar de isso. ecologia. É. E assim, é difícil ainda as pessoas perceberem que caridade vai além da campanha do quilo, né? Que ela também permeia o nosso cotidiano, na questão do lixo, na questão ambiental, na questão das relações de gênero, das relações amorosas. Pensar nesse âmbito mais elevado, eu acho que é uma coisa que a gente ainda faz pouco. A nossa literatura toda é muito voltada, eu acho, para uma ideia muito do um a um, não do um frente a muitos. Mas de novo, essa coisa que eu falo que é algo alterótico, né, da reforma íntima, que você não olha para fora. O termo É, já é esse, reforma íntima. Então eu cuido de mim, eu cuido do meu quintal interior. E o resto? O resto, cada um com a sua cruz, tá é. entendendo? E enquanto que no pensamento kardeciano há uma preocupação social, há uma preocupação com a polis. Fora da caridade não há salvação. A caridade, Allan Kardec, ela tem uma compreensão macro-social. Kardec não diz que caridade é só dar o pão, dar esmolinha para o mendigo. Não. Kardec tem uma compreensão mais larga da caridade. Né? A caridade precisa avançar para o campo da sociedade, da fraternidade entre os povos, como ele diz, né? Da busca da paz. Tudo isso envolve caridade. Então, o Espiritismo ele tem uma concepção de ética das virtudes, como eu falo no livro, né? E que coloca a caridade como a macro-virtude, né? Como a virtude das virtudes, né? Numa linha muito aristotélica nesse sentido. Mas a ênfase que o Espiritismo dá é na caridade. Portanto, sendo fiel aqui, tal como eu entendo ao pensamento kardeciano, todo espírita deve expressar no campo político o apoio a todo e qualquer projeto que amplie a virtude da caridade. Faz sentido.
Para o espírita, quando ele olha o programa Bolsa Família, o espírita se pergunta: um programa como esse Bolsa Família, ele tem eficácia socioeconômica? Se ele tem eficácia socioeconômica, se ele promove o bem-estar, ele está em contradição com a virtude da caridade ou não? Essa é a pergunta do espírita, a pergunta ética. Se ele não está em contradição com a virtude da caridade, mas pelo contrário, se o programa Bolsa Família ele vai na direção de uma concepção social de caridade, portanto, cabe a nós espíritas abraçarmos e apoiarmos o programa Bolsa Família. Não importa se o Bolsa Família foi criado no PT, no PSDB, no PP, no PL. A questão é, esse programa tem coerência com a macro-virtude da caridade, que é o que orienta a ética espírita? Essa é a pergunta. E essa pergunta pode ser válida para qualquer outro programa de governo, para qualquer outra proposta na polis, ou no que a gente chama hoje de política. Tem coerência com a caridade? Se tem, estamos juntos. Se não tem, estamos fora. Faz sentido. Faz sentido. Bom, Márcio Salles Saraiva, depois de quase 2 horas de papo, que mensagem final você deixa para o seu candidato a leitor? Venda aí seu peixe. Te convido a fazer as considerações finais, se você ainda estiver. Bom, basicamente, a minha mensagem em relação ao livro é: leia. Não se deixe levar por aquilo que os outros dizem. Faça você mesmo a experiência com o livro. Você pode ter ouvido dizer que é um livro assim, assado e cozinhado, mas faça você mesmo a experiência. Leia Espiritismo Hoje, breve introdução, e tire suas próprias conclusões, sem se deixar levar por elogios e sem se deixar levar também por críticas que circulam. Faça a leitura, faça a experiência. E se você, ao fazer a leitura e a experiência, achar que o livro é bom, achar que o livro vale a pena, passe para as outras pessoas. Organize um grupo de estudos dentro da sua casa. Vai estudando um capítulo cada semana, né? Com outras pessoas, amigos, amigas. Organiza na sua casa um grupo familiar. Toda semana se encontra para estudar um capítulo desse livro. Eu creio que vai ser uma experiência gostosa, uma experiência de troca muito interessante, né? Se você se permitir a essa experiência. Então, o meu convite é: abra o seu coração, abra a sua mente, leia o livro, faça uma experiência e tire suas próprias conclusões. As minhas intenções já foram ditas aqui. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Valeu, Estaremos Márcio. juntos mais vezes. Muito obrigado. Bom, eu estive aqui com o escritor, professor, cientista social e confrade espírita Márcio Salles Saraiva, que está lançando o livro Espiritismo Hoje, breve introdução, pela editora Comênios. Os interessados podem entrar em contato, né? O lançamento ainda vai acontecer, mas vocês podem ir acompanhando pelo site da editora, lá em editoracomenios.com.br. E antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los a conhecer o canal do NUESH, o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, dedicado ao estudo acadêmico da história do Espiritismo e temas correlatos. O link é www.youtube.com/lepide-nuesh, com SH, 8440. Lá vocês encontram diversos vídeos sobre os mais diversos tópicos, sempre de uma perspectiva acadêmica, o que é sempre enriquecedor. Outro canal de interesse é a série História do Espiritismo em Pílulas, que eu estou fazendo no Sorella Cast, trazendo em episódios curtos um resuminho sobre o contexto histórico de Kardec e outras personalidades que aparecem ali na formação do Espiritismo. Por fim, aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, @Horizonte Espírita, tudo junto, e no YouTube. Nosso e-mail de contato é horizonteespírita2@gmail.com e estamos ali abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem dizer. E assim, até a próxima.